Não existe homem mais livre do que aquele capaz de tirar a sua própria vida ou entregá-la para um bem ou uma causa maior. Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da mãe de todas as sabedorias e humanidades, todas as ciências e humanidades, que é o amor à sabedoria, a filosofia, seja a filosofia política ou a ciência política também, ou a filosofia em geral, todas essas amparadas pelo discurso acadêmico e também ensaístico, como naturalmente teremos hoje. Quero falar desse grande célebre que foi uma recomendação de um inscrito do canal que pediu para eu gravar uma videoaula sobre esse livro, uma resenha sobre esse livro, Revolta contra o Mundo Moderno, do Júlio Zévola, grande Júlio Zévola. Revolta contra o Mundo Moderno. Eu abri esse vídeo falando uma frase que está nesse livro, que foi defendida por ele, sobre um ideal ascético, o asceticismo do guerreiro, você entregar a sua vida por uma causa maior e tudo mais, faz parte desse pensamento do Évola, né? Bom, surgiu o comentário recomendando que eu fizesse a resenha desse livro, porque eu tinha feito de outros dois livros, que são os livros principais que vai falar sobre a decadência do mundo moderno, a revolta do mundo moderno. Ele é muito influenciado pelo René Guénon, uma época que o Júlio Zévola foi influenciado pelo René Guénon, tanto que a editora desse livro aqui, que foi uma edição que só teve 100 exemplares, a editora é a IRGET, Instituto René Guénon de Estudos Tradicionais. Isso foi no contexto do encontro evoliano, né? E é porque eu tinha feito também vídeo sobre outros dois livros, A Crise do Mundo Moderno, do próprio René Guénon, que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o link para vocês acessarem a resenha que eu faço do Crise do Mundo Moderno, do René Guénon, e também A Decadência do Ocidente, do grande Oswald Spengler. Eu tenho um vídeo falando sobre a decadência do Ocidente também, vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem a resenha que eu faço sobre esse livro aqui, A Decadência do Ocidente. Todos esses são muito parecidos porque eles dialogam entre eles. O Spengler é pós Primeira Guerra Mundial, né, de 1918, década de 20, na época da República de Weimar, mas o Júlio Zévola é do início ele viveu também nesses anos 20, mas ele vai ter seu apogeu nos anos 30 na Itália. O Júlio Zévola nasceu em 19 de maio de 1898 e faleceu em 1974 em Roma. Nasceu em Roma e faleceu em Roma. Ele tem uma trajetória muito curiosa, porque logo nos seus primeiros anos ele vai flertar, de vida intelectual, ele vai flertar muito com o dadaísmo e o futurismo, muito influenciado pelo Filippo Tommaso Marinetti, o Marinetti do futurismo italiano, que influenciou vários fascistas também, embora a gente já vai ver, eu vou falar para vocês que o Évola não necessariamente é fascista, é um grande erro que as pessoas atribuem ele ao rótulo de fascista, mas primeiramente ele foi um pintor dadaísta, ele pintava, né? Ele foi um pintor dadaísta, aquele movimento dadaísta de negação do mundo clássico e tudo mais. Isso durante a década de 20, ele vai até participar de um congresso, de apresentação de obras futuristas no entorno do Marinetti. Depois ele vai se afastar desse mundo, ele era engenheiro de formação, né? Ele tinha engenharia ele era engenheiro de formação, tinha feito engenharia. Ele também era muito dado às exatas, à matemática, era um filósofo completo, né? Tanto das humanas quanto das exatas. E ele vai se afastar desse mundo do dadaísmo, né, do futurismo, e vai pertencer a um grupo esotérico, que é um grupo Ur, o grupo chamado Grupo de Ur. E aí ele começa já a elaborar as suas primeiras elucubrações, seus primeiros escritos tradicionais, que vai dar origem a diversos escritos. O Revolta do Mundo Moderno é o mais famoso deles. É um livro de 1934.
Ele também escreveu Metafísica da Guerra, muito contando sua experiência na Primeira Guerra Mundial. Ele pertenceu ao batalhão de artilharia da Primeira Guerra Mundial, e ele escreveu sobre o heroísmo em batalha, e eu uso muito essa Metafísica da Guerra do Júlio Zévola num livro que eu escrevi. Depois eu vou deixar meu próprio blog para vocês acessarem e baixarem os meus livros de minha autoria. Um livro que eu escrevi que se chama Bellum, a Guerra como Atividade Humana, onde eu analiso a guerra, muito inspirado pelos livros do John Keegan, de escritores que falaram sobre a beligerância, e de antropólogos que defendem, como o Kelly, né? O Lawrence Kelly, que vai falar da beligerância como inerente ao ser humano, né? O ser humano belicoso e tudo mais. Bom, o Évola vai ser inspirado pelo Otto Weininger. Otto Weininger era um judeu, e aí cai por terra todas essas rotulações que ele era um antissemita. Ele não é nem fascista nem antissemita, mas por conta dele desculpe, por conta dele escrever muito sobre o mundo tradicional, acusando e apontando o dedo para o mundo moderno, a decadência, a revolta contra o mundo moderno, ele vai ser contra o materialismo e o individualismo. E as ideologias judaicas, em sua grande parte, elas são muito materialistas. As duas grandes ideologias é o capitalismo e o marxismo. Então, seja no viés liberal ou no viés marxista, ele vai criticar esse materialismo, mas não que ele fosse um antissemita ou qualquer coisa do tipo, né? Seu mentor, o Otto, então vai ser um pensador judeu que influenciou muito o Júlio Zévola. O Júlio Zévola, ele é um pensador esotérico que vai buscar no budismo e no hinduísmo várias explicações que eu já vou falar sobre elas. Mas antes de continuar, eu gostaria de promover o meu blog. Lá vocês encontram os meus livros para baixar. Meu blog que se chama pelorevés.blogspot.com. Estou deixando aqui na descrição desse vídeo um link para vocês acessarem meu blog. Lá tem meus livros, como Uma História dos Movimentos Nacionalistas, que eu faço um aparato histórico sobre os principais movimentos nacionalistas da Europa, da América Hispânica, né? Vulgar América Latina, né? Vulga América Latina. América Hispânica, também da Ásia, do Japão. Eu faço um aparato dos principais movimentos nacionalistas, do Cornélio Skodreanu, Leon Degrille e tantos outros. Tem o meu livro que eu usei muito do Metafísica da Guerra, do Évola, que se chama Bellum, a Guerra como Atividade Humana. Também tenho a minha magnum opus, Cadarços Brancos entre o Sonho e a Barbárie, que eu falo do neonazismo, né, o nacionalsocialismo nos dias atuais no Brasil e na América do Sul. Minha trilogia de aventuras, Aventuras de Donos Bueno, que são romances históricos de aventura. Meus livros de crônicas, o livro das memórias do meu avô, da Guerra Civil Espanhola. Então tem bastante livros, todos os meus livros estão lá disponíveis em PDF para download, com fácil conversão para EPUB, caso vocês gostem de ler no Kindle, né? Também gostaria de fazer a promoção do sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, é um projeto que dois amigos meus têm de mineirar livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizá-los para toda a venda, para venda para todo o Brasil. Vou deixar na descrição desse vídeo o link da página do Instagram do sebo Só Pepitas. Vale muito a pena vocês conferirem, porque com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estavam procurando, ou vai surgir um novo interesse, e os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, as idas ao cinema, ao teatro, o conhecimento em geral, são coisas que a gente gasta para enriquecer ainda mais, a gente gasta para ficar mais rico. Bom, o Évola também vai pertencer ao grupo teosófico e também antroposófico, do qual participou o Rudolf Steiner, né? O Rudolf Steiner da antroposofia, ele fez parte desse grupo. E também vai ser influenciado pela Madame Blavatsky também, vai fazer muita parte desse grupo. Ele, no final, não é associado ao fascismo por conta dele ser um grande rival do próprio Giovanni Gentili,
que tinha muito do idealismo alemão na sua ideologia, é a base do fascismo. E embora o Mussolini tenha tentado trazer ele mais para perto do movimento e tudo mais, ele sempre se manteve distante. Mas ele foi leal ao Mussolini quando o rei Vittorio Emanuele e outros próprios fascistas também se voltaram contra ele, e ele formou a República Social Italiana, né, a República de Salò, no norte da Itália, que foi um estado fantoche alemão, basicamente um estado fantoche alemão, e o Evola vai apoiar o Mussolini nessa época. Então ele se mostrou leal ao fascismo, embora nos anos 50, depois da guerra, em 1951 ele foi preso, o Evola foi preso acusado de liderar movimentos neofascistas, e ele falou que ele era um suprafascista. Ele não seria um fascista, mas ele seria um suprafascista. Esse suprafascismo que ele fala não quer dizer que ele seria um fascista mais acentuado, mais profundo, mais proeminente. Na verdade, ele estaria além do fascismo, ele seria superior ao fascismo. O Evola, ele era um aristocrata, ele era um barão Júlio Evola. E ele era um aristocrata, que ele via a sociedade de cima. E ele via o fascismo muito parecido com o próprio jacobinismo e com a igualdade radical da sociedade democrática representativa, que ele criticava muito. O fascismo seria então algo que um movimento de massa, não seria um movimento típico dos aristocratas, como ele defendia, não, um movimento aristocrata por natureza, como ele defendia. Então ele vai ser muito crítico a isso. Nos anos 60 ele escreveu o seu famoso Cavalgar o Tigre, né? Cavalgar o Tigre é uma expressão oriental, e tem a simbologia da gente não poder ir contra a ferocidade do animal, mas a gente poder surfar nessa onda. A gente pode cavalgar o tigre e conduzi-lo. Então não é uma ideia de comodismo, de você falar, bom, o mundo moderno está aí, a sociedade está decadente, não tem o que fazer, vou ficar sem fazer nada. Não é isso. Justamente é você encontrar brechas para poder atuar e mudar o status quo, mas sabendo que você não vai poder bater de frente. Tem uma frase muito famosa do livro que ele fala: os virtuosos não discutem, e os que discutem não são virtuosos. Então essa era uma ideia do próprio Evola, que você tem que agir com sagacidade, com esperteza, com inteligência contra o mundo moderno. E aí ele vai falar do Kali Yuga, da era do Kali Yuga, surfar no Kali Yuga, que por mais que você não possa ir de bater de frente, derrotar por completo, você vai conduzindo, você vai cavalgar o tigre, você vai fazendo isso para conseguir nas suas brechas mudar alguma coisa. Essa analogia do cavalgar o tigre é muito parecida com a história do Mitra para os romanos, né? Do deus Mitra, que ele sacrificou o touro. E eu tenho um vídeo falando do Mitra, posso deixar na descrição desse vídeo aqui o link para vocês assistirem o vídeo que eu falo, a resenha que eu falo sobre o mitraísmo, né? Que era a religião dos legionários romanos, né? Bom, o Júlio Evola, ele vai escrever, esse livro do Júlio Evola é dividido em duas partes, né? Duas partes principais. A primeira parte é o mundo da tradição e a segunda parte, gênese e fisionomia do mundo moderno. Ele vai basicamente fazer um trabalho muito minucioso falando sobre o mundo moderno, sobre como o mundo tradicional desapareceu para dar origem ao mundo moderno. E ele vai falar então que essa tentativa do mundo moderno não é típica apenas do iluminismo para cá. Já aconteceu inclusive no mundo antigo. Ele vai falar que nos séculos 8 e 6 a.C., de 8 a 6 a.C., teve uma tentativa de insurgência do mundo moderno e a sua decadência. Eu considero o Evola muito platônico, ele é bem platônico, né? E aí ele vai falar dessa tentativa do século 8 ao século 6 da insurgência do mundo moderno, mas num segundo momento a grande decadência foi a própria decadência de Roma, quando teve a introdução do cristianismo.
E ele vai ser um grande crítico da aliança do papado, do Papa com o Mussolini, do Pio XII com o fascismo. Ele acreditava que, embora o Mussolini fosse ateu, Mussolini era ateu declarado, ele falava que o fascismo, para ser um bom movimento, tinha que se afastar da igreja, não tinha que ter elementos cristãos. Ele foi muito influenciado pelo Nietzsche também, né? Por isso que ele tem essa ideia contra o cristianismo, a ideia do pacifismo, de oferecer a outra face. Ele fala que isso vai contra a ideia do heroísmo em combate, da virilidade. E aí ele fala nesse livro, né, da virilidade heróica. Tem uma parte que é só sobre a virilidade heróica que ele fala nesse livro aqui, né? E por isso que ele foi um autor admirado pelo Mussolini, porque ele defendia abertamente o Império Romano, né? Tinha o cesarismo e tudo mais, e aí tem todas essas ideias. E aí ele falava então que o mundo moderno já tiveram várias tentativas, só que ele vai conseguir sair vitorioso depois de tantas tentativas, principalmente depois do Iluminismo. O ano de 1789 da Revolução Francesa é um ano que marca a idade contemporânea e o mundo moderno como nós conhecemos. O mundo decadente, o mundo individualista, o mundo materialista, o mundo contra a virilidade, o mundo do igualitarismo falso, que é um falso igualitarismo, e é um mundo anti-aristocrático. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que ele viveu depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai ser muito ostracizado por conta da aliança das democracias liberais ocidentais com o estado de bem-estar social. Então ele vai ser basicamente esquecido, o Évola, depois da Segunda Guerra Mundial. Vai influenciar partidos de ultradireita na Itália, mas ele vai ser basicamente esquecido. Só que ele dialoga muito com os tempos que nós estamos vivendo atualmente. Uns tempos de vox populi, a voz popular contra o Estado, uma nova forma de se fazer notícias, o mundo das notícias descentralizadas e distribuídas, o fenômeno das redes sociais, o fenômeno mais horizontalizado da informação, e autores como o próprio Carl Schmitt, o próprio Spengler, o Guénon também de certa forma, e o Évola vão fazer muito mais sentido nos tempos atuais do que logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, que o fascismo ou qualquer ideologia que lembrasse o fascismo foi perseguida e proibida, né? Bom, depois que ele sai da República Social Italiana, ele vai para a Áustria e, se eu não me engano, em Viena, na própria capital, tem um bombardeio aliado contra a Áustria, que era aliada da Alemanha, né? E ele vai sofrer ferimentos de estilhaço de uma bomba que deixaram ele paraplégico. Então o Julius Evola vai ficar paraplégico, e nesse julgamento de 1951 ele teve que ir carregado no tribunal, porque eles não tinham nenhuma cadeira de rodas para levar ele, né? Foi uma humilhação total e tudo mais. Essa defesa do heroísmo em combate do Évola me lembrou muito o autor Ernest Junger, no seu livro Tempestades de Aço, que é um contraponto ao pacifismo do Erich Maria Remarque, do Nada de Novo no Front e tudo mais, né? E tanto o Évola quanto o Junger e o Spengler e outros vão ser autores da chamada Revolução Conservadora, a Revolução Conservadora. E o Spengler, que eu tenho um vídeo no canal falando desse livro especificamente dele, tem uma defesa do socialismo prussiano. Então é o socialismo conservador e a Revolução Conservadora e a Revolução Socialista Conservadora. É um socialismo que não é marxista. Para o Évola, é válido qualquer tipo de movimento que seja antiliberal. Por isso que ele não nega o fascismo, não negou o fascismo de certa forma, embora nunca fosse fascista de fato, por conta da sua defesa da aristocracia. Ele não nega esses movimentos, contanto que eles sejam contra a modernidade. Então você vai ter muitos evolianos dissidentes
no movimento da nova resistência nos dias de hoje, ou até movimentos da época do maoísmo, que vai fazer uma espécie de junção dos movimentos nacionalistas com movimentos comunistas, mas anti-marxistas. Seria um nacional-bolchevismo que seria contra, que seria um comunismo, mas não com os preceitos apenas marxistas, né? Eu, como um grande admirador do anarquismo, eu acho que os anarquistas deveriam ler mais o Évola, né? Embora ele defenda a hierarquia, e ele vai falar do desgaste do sistema de castas e tudo mais na modernidade, ele defende uma hierarquia, né? A gente sabe disso, e a anarquia vai contra a hierarquia, mas ele tem um diálogo muito interessante contra o Estado, contra esse Estado moderno. E ele dialoga, de certa maneira, a meu ver, com as leituras que eu fiz, com o próprio Proudhon. E tinha o Cercle Proudhon, Círculo Proudhon, que muitos deles participaram da ação francesa depois, do Maurras. E o próprio Bakunin, para o Marx, era um pequeno burguês, né? O Marx falava que o Bakunin era um pequeno burguês. Por isso que, para mim, os anarquistas e o anarco-sindicalismo, trabalhismo, tem muito mais a ver com essa revolução conservadora, tem muito mais a dialogar com essa revolução conservadora do próprio Évola e tudo mais, do que propriamente com outros movimentos de esquerda, como o próprio marxismo, né? O Évola vai falar que os dois braços que estrangulam o mundo, um braço é o marxismo e o outro braço é o liberalismo. E ele vai se fazer valer da ideia das 4 idades. Essa é uma ideia do Hesíodo. O Hesíodo falava que tinha a Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze e a Era de Ferro. Nós estaremos vivendo na Era de Ferro, que seria a Idade do Lobo para os germânicos, né? Os germânicos, e o Évola é um grande defensor dos hiperbóreos, né? Para os hiperbóreos seria essa idade do lobo, né? Idade de Ferro, que na verdade é chamada, que é o Kali Yuga. E aí você tem também essas próprias idades como yugas da religião hindu. Seria a primeira Korta Yuga, a segunda Treta Yuga, a terceira Dvapara Yuga e a última Kali Yuga. Kali Yuga seria o mundo da decadência, o fim da Idade do Ouro e o apogeu da Idade do Ferro. O Spengler vai falar disso também, mas ele vai comparar com temporadas do ano, a Idade do Verão e a Idade do Inverno, da Primavera também e do Inverno. Nós estaremos na Idade do Inverno, estaremos no período obscuro, no período de decadência, esse período do mundo moderno que não dialoga mais com uma espécie de anterioridade divina e metafísica. É como se o mundo material roubasse do ser humano, do homem ao nascer, sua questão divina. O Évola vai falar que todos nós, ao nascermos, temos algo de divino, que com o passar do tempo nos é roubado. Ele vai falar da ciência. Ele fala que, por mais que alguns possam até interpretar como ciência o que ele faz, o que não é na verdade, ele não pretende ser científico, porque ele critica muito o positivismo e a ideia do mundo progressista e do tempo linear, do progresso, como se o tempo fosse uma sucessão de acontecimentos, um acontecimento atrás do outro, um constante devir. Para ele, o tempo ele é cíclico. E aí tem o Dharma. O que é o Dharma? O Dharma é como se fosse um círculo, onde tudo vai se alterando em volta desse círculo, mas a centralidade do círculo se mantém a mesma. O círculo tem uma centralidade que é a mesma, imutável. Então, por mais que tudo à sua volta vai mudando, tem algo inquebrantável e imutável. Esse algo imutável é o que nos resta para combatermos o mundo moderno, para destruir esse mundo materialista, individualista, e de rompimento e de cisão que pretende destruir tudo aquilo que vem da tradição, né? Bom, nesse livro aqui do Revolta contra o Mundo Moderno, ele vai falar também do rito, né? Vai falar dos ritos
E aí ele vai citando muito o hinduísmo, né? Ele defende os brahmanes, por exemplo, e tem os sudras. Os sudras é a casta mais inferior, né? E ele defende os brahmanes. O Gandhi mesmo, ele era Vaishya, né? Era de uma casta intermediária. Os Dalits e os Sudras são os mais baixos, né? Que seriam as castas do servilismo, que desempenhariam papéis e funções mais escatológicas na sociedade. E as castas superiores seriam os Brahmanes, né? O qual ele defende os Brahmanes, que seriam que da onde a raça hiperbórea viria desses locais, que seriam os indo-europeus, né? O Évola, ele não defendia um racismo biológico, ele fala de raça do espírito, que seria a aristocracia do espírito, né? Ele não defende o racismo biológico, ele acha que a raça biológica ela é indiferente. O que nos torna o que nos faz melhores, o que nos torna mais elevados é justamente a aristocracia do espírito, a elevação espiritual e a raça do espírito, como ele chama, né? E não a raça biológica, como acontecia na Alemanha nazista. Por isso que ele vai ser um crítico desse quesito no nacional-socialismo alemão, né? Bom, esse eterno retorno que o Évola defende contra o tempo, não o tempo progressivo e linear como uma sucessão de acontecimentos, mas do eterno retorno, seria muito influenciado pelo que o próprio Nietzsche fala do Ouroboros, né? Ouroboros, que é aquela imagem da cobra mordendo o próprio rabo em forma de círculo, ou do dragão mordendo o próprio rabo em forma de círculo. É muito simbólico, que ele pega do Oriente, assim como ele fala do cavalo tigre, né? Das ideias budistas, né? Do budismo, muitas vezes ele pega elementos do budismo. Então nesse livro aqui, eu li também o Mito do Século XX, do Alfred Rosenberg. Ele é um livro cheio de esoterismo também, mas esse livro aqui ele é mais sério do que o Mito do Século XX, porque é um livro que traz questões históricas, não só esotéricas, embora ele se utilize muito do esoterismo, né? Mas ele traz questões históricas que dá pra gente avaliar, como por exemplo o surgimento do mundo do Napoleão, por exemplo, que foi o causador desse mundo moderno. E aí você tem, por exemplo, figuras como Giuseppe Mazzini, o próprio Garibaldi da Itália, que unificou a Itália, que seriam totalmente de movimentos contrários a esse movimento que o Évola defendia, da tradição, mas por terem sido nacionalistas, por terem sido patriotas e revolucionários, ele consegue entender o que tem de bom nesses revolucionários, mesmo muitos deles sendo maçons e por aí vai. E ele vai falar do Napoleão como algo negativo, que seria da época do cesarismo. O próprio Spengler vai falar do cesarismo, né? da época do César e tudo mais. Ele vai falar também que uma sociedade, um império ou uma cultura, no seu declínio se torna civilizacional, se torna civilização. A civilização é o declínio da cultura, quando atinge o estágio de civilização, é o declínio da cultura. E aí tem uma oposição muito curiosa, que é a oposição telúrica e talassocrática. A oposição telúrica são os impérios de terra firme, contra a talassocracia, os impérios talassocráticos, que eram entrepostos comerciais, principalmente dos fenícios, né, no Mediterrâneo. E aí você tem a oposição entre Roma e Cartago. Claro que Roma saiu vitoriosa nas guerras púnicas, né? Mas essa oposição entre Roma e Cartago a gente pode fazer nos dias de hoje entre Estados Unidos com o Império Marítimo, o Império Talassocrático, impérios comerciais, e o mundo eurasiano. O mundo eurasiano, que seria o mundo do Império Telúrico, o mundo de terra firme, de impérios terrestres, né? Por isso que o Julius Evola, ele vai ser um autor muito admirado pela dissidência, pelos dissidentes nacionalistas,
e pelo Alexander Dugin. Tanto que num dos encontros evolianos que aconteceu em Curitiba, no ano de 2012, se eu não estou enganado, Curitiba aqui no Brasil, no Paraná, o Alexander Dugin veio pro Brasil e participou junto com os dissidentes lá desse episódio, né? O líder da Nova Resistência hoje é o Rafael Machado. Eu conheço ele de internet, só já conversei com ele algumas vezes. É um brilhante intelectual, tem um grande futuro aí pela frente. Está se fazendo aparecer muito nesse universo dissidente e ele vai ter um futuro muito bom. O Rafael Machado também falou uma coisa muito interessante no podcast Pisando em Brasa, onde ele fala no episódio que ele fala do Évola, que essa tentativa do mundo moderno, desde o século VIII ao 6 a.C., depois com o final do Império Romano e o Império Romano se tornando cristão e tudo mais, ele vai falar do imperialismo pagão. E ele vai falar que na história ou na mitologia, todas as vezes que você tem um herói que destrói um monstro, é justamente a ideia do mundo tradicional resistindo ao mundo moderno. Então quando você tem o Hércules que derrota a Hidra, ou quando você tem o Apolo que derrota a Piton, né, aquela cobra, a Piton, você tem uma espécie de heroísmo do herói destruindo, salvando a estirpe da virilidade e né, as virtudes humanas contra esses aspectos degenerados e degenerados mesmo seria a palavra, né, do mundo moderno. A própria escultura e arte moderna, ela traz uma espécie de degeneração da beleza, né? E o próprio Évola pertenceu a esse movimento de arte moderna, né, do dadaísmo, antes dele debandar para o lado do esoterismo no grupo de Ur, né, no grupo de Ur que ele pertenceu, né? Bom, eu fiz umas anotações aqui. O mundo da modernidade é o ciclo final da humanidade, né? E esse mundo da modernidade é quando o sujeito se aliena e vai se afastando desses princípios metafísicos. Então é como se tivesse um princípio metafísico anterior a nós mesmos, ou essa divindade do homem ao nascer que vai se perdendo com o tempo, e o mundo moderno é avesso a tudo isso e tolhe isso, nos rouba isso, né? Todos os aspectos do mundo moderno, marcados pelo individualismo, o materialismo, são na verdade falsidades ontológicas, né? Então tem uma veia platônica no que o Évola escreve, né? Na influência muito grande platônica dele. Ele vai escrever um livro sobre o sexo também, né? Ele escreve um livro sobre o sexo e tem vários livros diferentes do Évola também. Um livro sobre o Santo Graal também, Santo Graal, que eu acho que foi um dos poucos livros que tem tradução oficial por parte de uma editora no Brasil, né? Esse aqui da Irjet teve só 100 exemplares, da Revolta do Mundo Moderno, e tem uma edição portuguesa. Deveriam relançar as edições da Revolta do Mundo Moderno no português do Brasil, português brasileiro, né? E ele vai ser muito platônico, o Évola, tanto que a gente pode fazer uma analogia que Esparta, né, que tinha a grande Rétora, aquela constituição espartana dos guerreiros e tudo mais, Esparta não seria liberal hoje, não seria uma sociedade liberal, seria uma sociedade praticamente comunista, socialista, de guerreiros que compartilham, mais voltada para beligerância, para guerra, de guerreiros que compartilhavam os espólios das guerras e tudo mais, né? Essa conduta espartana, que é o que o próprio Évola tenta buscar e defende no seu livro Metafísica da Guerra, é uma conduta que não é liberal, né? Então seria, na verdade, Esparta, que nós admiramos tanto, se ela existisse hoje, não seria um Estado neoliberal, e sim um Estado aristocrático, não socialista marxista, não o marxismo socialista, mas o socialismo nacionalista, o socialismo verdadeiro, e não essa deturpação do socialismo marxista, né? Bom, ele vai falar que nesse mundo moderno nós vivemos o mundo da tirania econômica, o homo economicus, né?
E essa tirania econômica, ela é uma das coisas mais baixas que tem no ser humano. Não é algo de aprimoramento do seu espírito, elevação do seu espírito ao conhecimento, ou aos aristos, como tinha na Grécia Antiga, que da onde vem a aristocracia, né? E aí ele vai defender a ideia do sangue contra o ouro. Os valores do sangue contra os valores do ouro, o valor materialista. Esse mundo econômico reduziu o ser humano a uma das coisas mais baixas. Ele defende a política e não a economia. Nesse livro aqui ele fala que a política é muito mais importante que a economia. E nesse mundo econômico nós fomos reduzidos apenas ao homo faber, né? O homem que fabrica, né? Que produz, que é bem típico do mundo, tanto do mundo marxista, né? Que apenas olha para as relações de produção, do trabalho, quanto do mundo do capitalismo liberal e pós-liberal, né? Ele vai falar que ele não fala isso, mas nós que vivemos nessa era pós-liberal, relacionamos a decadência do mundo tradicional, do mundo ideal, vamos dizer assim, né? Dessa própria metafísica e tal, com o mundo pós-liberal. Nós estamos numa etapa da pós-modernidade e do mundo pós-liberal, onde você tem transumância, onde você tem a defesa do homem integrado com a máquina, vai surgir o ciborgue, por exemplo, a remoção da humanidade nos homens, né? A remoção da humanidade dos homens, essas ideologias que tem eu não quero entrar na polêmica de ideologia de gênero e tal, mas essa ideia de remover a identidade das pessoas, fazendo como se a natureza humana ela fosse apenas aquilo que você escolhe, como se fosse passível de escolha, né? Não fosse determinista e tudo mais, embora o Évola seja contra o naturalismo, né? Então ele vai trazer todas essas questões, né? E nós estamos reduzidos nesse mundo pós-liberal ao mundo da matéria, ao mundo materialista, né? Bom, e ele falando de mundo moderno, não deveria deixar de falar da América, né? Ele vai falar num capítulo final desse livro sobre a América e sobre o bolchevismo, né? O bolchevismo que acontecia na Rússia, na Revolução de 1917, duas datas primordiais para a decadência do mundo, para a decadência do mundo tradicional e o início da Idade Moderna, do mundo moderno, a Revolução de 1789 francesa e a Revolução de 1917 russa, né? E ele vai criticar tanto o bolchevismo da Rússia quanto o liberalismo da América. E aí ele fala que os grandes impérios, as grandes culturas seriam a resposta para o mundo, né? E a virilidade do Império Romano e tudo mais. Por isso que o Mussolini gostava dele, embora ele nunca tenha aderido ao fascismo, o Mussolini gostava dele porque ele era um defensor do Império Romano, e eles tentaram reviver o Império Romano, que foi frustrado, foi meio fracassado. O Mussolini invadiu a Grécia, a Etiópia, a Albânia, né? Invadiu esses países, o norte da África, teve batalhas no norte da África também, mas não conseguiu recriar o grande Império Romano, que não é que ele desapareceu, ele continua vívido, principalmente na América, que é uma nova Roma. O Brasil é uma nova Roma, a América do Sul é uma nova Roma, a América Hispânica também é uma nova Roma, que é a continuação do Império Romano. A continuação do Império Romano ela foi a difusão do cristianismo, o catolicismo nas Américas, no contexto das grandes navegações. Não é que o Império Romano acabou, ele se transformou com a religião oficial de Roma, que era o catolicismo, e formou a nossa América, né? Quando ele vai falar de Midgard, que tinha Asgard e Midgard na mitologia nórdica, né? Midgard seria o plano terrestre, e aí ele vai falar que é parecido com o que o Platão falou sobre a Atlântida, né? O Platão, essa ideia da Atlântida, e ele vai falar do Polo Sul, né? E do Norte também, ciclo polar norte também, ele vai falar muito dessas mitologias. Por isso que ele é um pensador esotérico, embora ele dialogue com o catolicismo depois, numa certa altura,
falando que o catolicismo tem que trazer o mundo da tradição com T maiúsculo. Tradição com T maiúsculo seria do catolicismo, mas ele acredita que o catolicismo só é tradicionalista nesse sentido porque ele tem muitos elementos pagãos. Vários elementos pagãos que compõem o catolicismo. Obviamente ele era contra o protestantismo, o mundo da reforma. Ele vai falar que da decadência do mundo moderno foi o humanismo e a reforma, né? O humanismo da Renascença e a reforma. Foi aí que começou o germe da Idade de Ferro, da Idade do Kali Yuga, depois o Iluminismo vai acentuar isso, passando pela Idade Moderna, depois a Idade Contemporânea, e aí o Kali Yuga, a era do Kali Yuga, que é a era dos párias, dos sudras, né? Os párias. E nós estamos vivendo essa era dos párias e essa era de degeneração do mundo individualista, do mundo que vai contra qualquer ideal aristocrático de melhoramento do indivíduo, de aprimoramento espiritual, elevação do intelecto. Nós estamos vivendo num mundo massificado, num mundo onde as pessoas são mesquinhas, onde o materialismo define o valor de uma pessoa, do individualismo elevado à enésima potência. Por isso que esses livros, tanto do Spengler, do Guénon e do Évola, são muito importantes. O Évola vai ser totalmente influenciado pelo Guénon. Desses daí, o Guénon é o mais antigo, né? O Guénon acabou seguindo o caminho do islamismo, né? Foi até morar no Egito depois e tal. O Évola dialogava com esse esoterismo, tanto hinduísta quanto budista. E eu recomendo veemente esse livro, A Revolta contra o Mundo Moderno. E também o livro do Spengler, A Decadência do Ocidente. Também, em menor grau, Anos de Decisão, o triunfo sob a técnica, que ele fala, né, também o Spengler, e o Socialismo Prussiano. Mas em termos de decadência, são 3 os livros e os autores principais. Crise do Mundo Moderno, René Guénon, Revolta contra o Mundo Moderno, Julius Evola, e Decadência do Ocidente, Oswald Spengler. Todos eles eu tenho um vídeo aqui no canal e vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem, tá certo? Bom, então é isso. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe. Vamos sempre nos manter de pé em um mundo em ruínas, né? Vamos sempre nos manter de pé nesse mundo entre as ruínas, que é o que ele fala, inclusive, nesse livro aqui. Se manter de pé entre as ruínas, tá certo, gente? Então é isso, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema. E vamos sempre promover a cultura e filosofia universal. Valeu, gente! Grande abraço!